Olá, seja bem-vinda ao primeiro canal a trazer informação sobre emagrecimento infantil e desenvolvimento infantil integrativo juntas. Eu sou Bianca Silveira E eu sou Fernanda Mello. e no episódio de hoje vamos te contar de onde viemos, o porquê decidimos começar um podcast e a Fernanda que vai começar. Ela vai contar para nós como ela trabalha, da onde ela vem, qual é a sua história, o que exatamente ela faz e também eu vou contar depois. Fernanda, fica com a bola agora. Bom dia, pessoal. Eu sou Bom Fernanda dia. Mello. Eu sou psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil integrativo e psicologia positiva. Eu sou esposa do Alexandre, mãe do Guilherme, que hoje tem 8 anos e 7 meses, e do Miguel, que tem 6 anos e 7 meses, e eles são a razão da gente estar aqui hoje, né, Bianca? Eu, os meus e você, Exatamente. os seus pequenos também, né? Como psicóloga, eu comecei trabalhando dentro de RH com desenvolvimento de pessoas em empresas nacionais e multinacionais, né? Mas eu não sei se isso aconteceu com você, Bia, mas depois do nascimento do Guilherme, que é meu primeiro filho, eu senti um impulso e uma necessidade muito grande, porque eu senti e realmente percebi de que a maternidade ela não é intuitiva. Tem muita coisa que a gente pode até trazer da intuição, mas na verdade é muito essa bagagem do que nós tivemos de referência dos nossos pais, das nossas mães, Sim. das nossas avós e tudo mais. Mas o dia a dia mesmo, ele não é intuitivo, né? A gente tem que ter rotina, a gente tem que ter ritmo, a gente tem que ter um olhar mais integrativo das nossas crianças, né? Entender a necessidade e a individualidade de cada um. Então, diante disso, eu comecei a ter algumas intercorrências dentro da maternidade, como todo mundo, né? E essa necessidade, ela começou a acontecer porque o Guilherme, ele, com uns 2 anos, ele tinha crises de terror noturno praticamente todos os Todos dias. os dias. Fora que ele acordava inúmeras vezes, enfim, aquele ritmo louco que acho que muita mãe que está assistindo a gente já passou ou passa por isso hoje. E eu não consegui acalmar a minha alma escutando aquelas frases: ah, é da fase, ah, isso passa, um dia tudo é da idade, né? Então eu comecei a estudar e comecei a buscar, né, mais informação para poder entender e poder ajudar o meu filho, né? Uhum. Entender o que estava acontecendo. E nesse mesmo tempo, eu já estava grávida do Miguel, né? Então já tinha nascido o Miguel. Na verdade, já tinha nascido o Miguel, né? Porque eles têm 2 anos de diferença. Então, eu comecei a buscar essas informações até que eu me deparei numa live da minha mentora hoje, aonde eu entendi e compreendi tudo o que estava acontecendo com o Guilherme. E eu entendi exatamente quais eram os pontos que eu precisava, os ajustes que eu precisava fazer na minha rotina, que estavam refletindo diretamente no sono da criança. Então, eu passei a assumir a responsabilidade, né, Uhum. do que estava acontecendo e resolvi então me aprofundar como psicóloga, né? Eu entendi que eu precisava compreender melhor essa fase do desenvolvimento dele, essa biografia que ele estava passando e que ele estava construindo, né? Sim. Foi assim que eu encontrei o método MID, né? Que é nesse método que eu tenho essa especialização. E, Uhum. e ele tem como base, né, a antroposofia, a disciplina positiva, a mindfulness, a neurociência, né, que são a base aí do método MID. E a psicologia positiva, ela vem a complementar também tudo isso, porque a psicologia positiva, ela tem esse olhar para o bem-estar, né? A gente tem essa busca de atuar nesse bem-estar, onde um dos pilares, nós temos os pilares que são emoções positivas, relações positivas, que são bases para a gente alcançar essa felicidade autêntica, essa felicidade plena, né? E foi assim que eu encontrei, então, o meu propósito, né? Legal. Porque isso tudo não podia ficar comigo. Uhum. Eu precisava levar isso para o mundo também e compartilhar, porque da mesma maneira que eu não tinha informação, eu tenho certeza que tem outras famílias
em outros lugares nesse mundão que também não conhecem, não têm essa informação e a gente tem que jogar para o mundo. Sim. Isso não pode ficar só com a gente, né, Bi? É E assim verdade. eu decidi fazer a minha transição de carreira, que foi durante a pandemia, inclusive. Deixei para trás 14 anos aí de carreira, né? E eu comecei a escrever esse novo capítulo da minha biografia, e comecei a compartilhar isso, e agora eu trabalho com as mentorias, aonde eu ajudo e dou esse suporte a essas famílias a também a compreenderem esse momento que elas estão passando e trazer com orientação parental, né? E a transformar suas famílias com essas ações práticas e compreendendo o momento de cada criança, trabalhando o processo de comunicação, de rotina, a importância do sono e por aí vai. E hoje estamos aqui, né, Estamos levando juntas. né, para esse outro patamar aqui e a gente conseguir multiplicar mais. E você, Bia, conta, como é que foi que começou? Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bianca Silveira e sou educadora física, sempre trabalhei na área de educação física. Meu passado antes de ser mãe, era trabalhar com adultos, então eu tive estúdios de pilates, eu trabalhei em academias, eu trabalhei em hotel, trabalhei com recreação de criança, trabalhei com eventos, trabalhei dentro do hotel mesmo com adultos. Então, assim, aquela vida de um educador físico que faz um pouquinho de tudo para ter aquele conhecimento e também para levar aquilo que a gente aprende dentro da faculdade e tal. Aí, ali, eu trabalhando nos meus estúdios, na época eu tinha o estúdio em São Paulo, tinha um outro em Campinas, então eu estava ali na gestão, né, de um, do outro, engravidei, que era o projeto, sempre quis engravidar, sempre quis ter 3 filhos, vamos chegar nessa história também, E mas ali acredito engravidei que da minha engravidamos juntas, inclusive, né? juntas, verdade, olha só, não lembrava desse detalhe, verdade, a gente engravidou juntas, tem foto É verdade. desses barrigões, é verdade. E quando eu engravidei da primeira filha, eu comecei a querer parar de trabalhar. Falei: "Não, quero ser só mãe", queria passar pelo processo de ser só mãe em tempo integral. E ali, nessa gravidez, ali começamos a pensar nisso, mas trabalhei até o final da gravidez. A minha gravidez era para ir até setembro, mas aconteceu dela nascer um mês antes, então foi uma surpresa. Eu tive help, não vou entrar nesse assunto hoje, mas podemos trazer ele aqui depois. E a minha filha nasceu um mês antes. E ali eu parei, tive que ficar ali no hospital uma semana, foi coisa tranquila para mim, mas era meio pesado. Porém, voltei para casa, falei: "Não, não vou voltar a trabalhar agora". Como era um estúdio meu, eu tinha essa opção, né, de falar para os alunos que eu ia dar uma pausa e tal, consegui ali parar. Até cheguei a voltar a trabalhar um pouquinho com a minha filha ali no meio dos aparelhos comigo, vendo como tudo acontecia, conseguia trabalhar com ela junto, mas a decisão já estava dentro de mim, né, que eu queria parar e ser mãe. Foi ali que a gente vendeu tudo, mudei até de cidade, fomos para Valinhos, saí de São Paulo, fui para Valinhos. Em Valinhos eu nem abri estúdio, nada, porque já estava decidida a ser só mãe e já engravidei ali da segunda filha. Quando veio minha segunda filha, já sem trabalho, gente, já estava sendo mãe ali 100%. E ao mesmo tempo que ela nasceu, uma semana depois, eu me mudei para outra cidade, fui para São Roque. Ali naquela cidade começaram os perrengues, mas a culpa não é da cidade, a culpa não é de ninguém, na verdade, é da vida mesmo. A minha filha, ela nasceu com vários problemas respiratórios, então a gente tinha que ir muito para São Paulo para levar ela em hospital, para levar ela em pediatra, para levar ela em consulta, porque ali em São Roque não tinha estrutura que o nosso convênio nos permitia ter, então a gente ia para São Paulo, né? Chegamos a deixar não, né? Chegamos a ficar com ela em São Paulo várias vezes internada, com problemas respiratórios, em Eu UTI lembro. mesmo. Ela foi uma bebê chiadora, com 2 meses de vida ela internou, com 6 meses de vida ela internou, com 1 aninho, na virada do ano,
Eu lembro que a gente passou uma virada do ano, Foi. dezembro, assim, último dia do ano, em janeiro, 5 da manhã, eu estava no hospital com ela, Hum. internada já, então foi uma batalha ali de para ajudar ela a respirar mesmo, ela Uhum. tinha muita dificuldade. E nesse processo todo, ela tomava muita medicação, ela precisava tomar medicações diárias, 3 vezes por dia, por conta dessa respiração, medicações fortes com corticoide, e isso ela foi ali, crescendo, né, foi se estruturando emocionalmente também, estava meio perdida, porque ela não sabia o que ela sentia, né, às vezes era Muito fome, às vezes precoce, era né. sono, às vezes era falta de ar, então estava tudo aquilo misturado para ela, e a gente, eu e o meu marido como pais, assim, a gente queria entregar o melhor para ela, e a gente sempre estava ali dando o melhor, né. Eu como educadora física nunca parei de me exercitar e nunca parei de pensar no movimento das minhas crianças, tanto é que a minha primeira filha sempre fez movimentos, desde bebê, colocava ela de ponta cabeça e ela nem andava ainda, porque eu sempre tive esse conhecimento em relação ao movimento, né. E aí a minha segunda filha crescendo, eu comecei a perceber que ela tinha movimentos menores, né, menos específicos, tinha coisa que ela não conseguia fazer, então eu comecei a buscar mais conteúdo sobre movimentos infantis, comecei a buscar mais, conhecimento mesmo, para poder entregar aquilo que a minha filha estava precisando naquela faixa etária, na idade que ela estava, nos meses ainda que ela estava, porque Uhum. com meses ela engatinhou mais devagar, ela começou a andar mais devagar, a minha filha essa filha começou a falar com 4 anos de idade quase, então ela teve um processo mais lento do que a primeira, né. Nisso, nesse turbilhão de coisas, veio o terceiro filho. Veio Thales no meio, um menininho, então eu estava com 2 meninas, aí veio o terceiro, e nesse processo de vir o terceiro, eu comecei a precisar estruturar rotina para os 3. Eu comecei a buscar conhecimento sobre Uhum. isso, comecei a pesquisar, porque eu sempre quis entregar o melhor para os 3, porque eu estava decidida a ser mãe 100% e eu queria ser a melhor mãe. Então eu sempre busquei, sempre li, sempre estudei, sempre fui atrás de conhecimento, cada hora indo atrás de uma coisa, né. Era Uhum. alimentação, era o sono, era a atividade física, eu sempre estava ali buscando e agregando dentro da minha casa para entregar aquilo que eu podia para os meus 3 filhos. Nesse processo, essa filha do meio, na época ela estava com 3 aninhos, ela estava já acima do peso, e era uma coisa que eu olhava para ela e falava assim: "Ah, tá tudo bem, ela tá fofinha, tá É uma gordinha, criança, uma criança, tadinha, vai né, crescer. tantos problemas respiratórios, né, ela tinha tanto ela fazia fisioterapia da fala, né, então era com a fono, Uhum. mas ela cuidava, tinha que cuidar da voz, tinha que cuidar do movimento, aí mais o sobrepeso, eu ficava com dó, eu tinha realmente dó dela, eu olhava para ela e falava assim: "Tadinha, né, ela tem tantos problemas, mais um para eu ter que ficar olhando, né". Mas essa chave virou quando eu percebi que estava algo além da conta, foi quando eu fui na pediatra, numa consulta normal. Eu sempre vou com os 3, né, para aproveitar o dia. Eu também. Eh, e aí passou um, passou o outro. A Antonella eu sempre deixava por último, porque o processo dela de atendimento era mais longo, por ela ter esse problema respiratório. E nisso a pediatra falou para mim: "Olha, sua filha já está com obesidade de grau 1". Eu falei: "Opa, como assim? Uau. Como assim?". A gente tem o gráfico aqui, para quem não sabe, esse gráfico tem em qualquer planilhinha que você acha na internet para ver se a sua criança está dentro ou não de um padrão, que existe um padrão para a Aham. saúde, né, e a minha filha já estava acima daquilo, já estava na obesidade grau 1, não era nem sobrepeso mais, ela estava já com obesidade. E ali eu falei assim: "Não, não é possível, eu sou educadora física, como assim? Minha filha tem que ser saudável, eu faço tudo por ela, eu faço exercício, eu entrego aquilo que ela precisa, eu entrego boa alimentação".
Ali me virou uma chave, eu falei: "Tem algo errado, aqui tem algo errado. Por que que 2 crianças estão com o peso ideal e uma não?". E aí eu comecei a perceber que eu culpava o remédio que ela tomava, que eu culpava os problemas respiratórios que ela tinha, e ao mesmo tempo eu permitia muita coisa para ela. Eu era muito permissiva, eu tinha dó, eu realmente tinha dó, e eu Você falava compensava, né? exato, eu compensava ela, porque ela tinha alguns outros problemas, entendeu? E ali eu falei: "Não, não posso fazer isso com ela. Eu não quero ter uma filha obesa, eu não quero ter uma filha com problema emocional, eu não quero ter uma filha lá na frente me falando por que que eu sou gorda". Não queria, eu não queria Problema isso de pra autoestima. exatamente. Aí ali me virou a chave, depois dessa conversa, aí eu falei: "Não, eu vou buscar mais conhecimento". Foi quando eu fiz a formação mesmo de, educação física infantil, que eu tenho uma mentora até hoje, que eu participo até hoje semanalmente em mentorias com ela, em Uhum. relação ao movimento específico para crianças, né, porque até então eu buscava coisinhas ali aleatórias na internet. Depois que eu vi isso, falei: "Não, eu preciso ajustar a vida dela mesmo". E aí foi quando eu entrei em contato, fiz todo o processo de formação mesmo. Hoje eu sou formada em desenvolvimento infantil para atividade física, para crianças, e depois fui em busca de alimentação. E aí eu achei, assim, o ouro quando eu fui atrás da alimentação funcional também. Né, porque alimentação funcional não é dieta, não é, um cardápio, não é ser nutricionista também ao ponto de ver calorias e tal, não. Não. A nutrição funcional, ela mostra os benefícios do alimento, ela mostra os nutrientes do alimento. Então tudo aquilo que eu incluía na minha diariamente ali no dia a dia, na comida das minhas crianças, eu sabia se tinha nutriente ou não. Qual é o tipo de nutriente ou não. E dentro da nutrição funcional, eles ensinam também a você ter a alimentação completa. Então, tem que ter uma alimentação completa no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche da escola, se for possível, no lanche da tarde, para que os nutrientes de todas as refeições daquele dia sejam eficazes para a criança e também não gere o sobrepeso. Aqui eu encontrei o que eu precisava, juntando todas essas funções da atividade física, da nutrição, da rotina, do sono. Então, a partir desse conhecimento que eu comecei a buscar mesmo de formas separadas e juntar tudo isso dentro da minha casa, eu tive o resultado da minha filha ficando dentro do peso ideal dela. Hoje, só para ter base de referência, na época que ela estava com sobrepeso, ela tinha 3 anos e pesava 22 quilos. Parece muito pouco para quem escuta 22 quilos, mas ela estava 10 quilos acima do peso ideal dela. Uhum. Uma criança de 3 anos tem que pesar ali entre 12 e 14 quilos no Uhum. máximo, Uhum. para ser saudável, né, e ela Uhum. estava com 22 e ela ia continuar subindo se eu não fizesse nada, né. Sim. E aí, hoje, ela tem 6 anos e pesa 22 quilos. Então, Era isso que assim eu ia falar. Os meus filhos hoje com 6, porque a gente também ficou grávida juntas do segundo, isso, né? do segundo. E eles têm essa média de peso aí de 20 quilos, 20 e poucos quilos, né? Exatamente, que é a média dos 6 anos. Então, hoje Uhum. ela está acima perdão, hoje ela está no peso ideal, e foi uma construção que veio com troca de rotina, com troca de alimentação. O que que eu fazia de errado naquela época? Várias coisas. Vou trazer esse conteúdo aqui para vocês saberem o que é, porque hoje a história é minha e da Fernanda, mas eu quero trazer essa história também Sim. para vocês entenderem aonde estava meu erro. Porque eu, como educadora física, eu achava que sabia, eu achava que fazia tudo certo, mas eu não estava fazendo tudo certo. Certo para conseguir emagrecer a minha filha e ter uma criança saudável. E o melhor de tudo, é até por isso que hoje eu tô aqui com a Fernanda, é que esse processo de emagrecimento gerou um comportamento nela que eu não esperava. Então, de benefício, veio
bom comportamento, veio sono completo noite inteira, porque minha filha não dormia. Eu fiquei quase 4 anos sem dormir uma noite inteira, porque ela acordava. O meu menor dormia e ela não. E ela não. Então, o sobrepeso afetava demais na rotina dela, afetava também nas emoções dela. Ela não era uma criança controlada emocionalmente. Então, eu tinha que prestar atenção nisso também, e eu só descobri quando eu consegui emagrecer, porque eu vi os benefícios, entendeu? É até por isso que hoje estamos aqui, né, Fernanda, juntando o nosso conhecimento, E porque é o por isso. peso faz diferença no emocional, no físico, no cognitivo dessa criança, né? E a gente precisa juntar tudo isso para trazer essa informação mesmo, porque é a falta de informação que faz, infelizmente, a criança tá aí perdida, tá com sobrepeso, não consegue se controlar. E é por isso que a gente tem que ter sempre esse olhar integrativo, né? Porque você Sim, percebe que quando você ampliou esse olhar, a partir do momento que você foi buscar, que você falou, não é não só é o só uma sobrepeso, coisa. não é só um problema de alimentação, não é só a falta de movimento, mas Sim. sim a junção de tudo isso e de como isso tudo interferia na sua rotina e de Exato. como a construção de todo esse processo fez com que ela despertasse, porque foi um Uhum. grande despertar mesmo, né? Hoje ela é outra Outra criança. Quem criança. conheceu ela se chama Antonella. Quem conheceu a Antonella antes da Sim. fase de emagrecimento para agora, fala: Meu Deus, você trocou de filha. É, Porque o comportamento dela é outro, ela é outra criança. E exato. outra, os meus outros 2 filhos também, viu, gente? Não era porque que estava no peso ideal, não, que eles não tinham comportamentos ruins. Eles tinham Uhum, também. E sim. quando eu ajustei a alimentação da família inteira, todo mundo teve benefício. Não foi só ela. Todo mundo melhorou. Que junto com a alimentação você ajustou uma rotina que você já tinha, Exato. né? Você também ajustou essa rotina. E aí você sabe que esse é um ponto chave onde as nossas histórias elas se cruzam com questões diferentes, mas elas se cruzam Sim, também, né? Porque quando, assim, nós somos amigas de longas datas, não somos só parceiras agora aqui no podcast, somos exato. amigas de longas datas, então A gente nós viu a vivemos construção. juntos, né, desse processo todo, né? Então, eu tinha vergonha. Meu marido tinha, a gente tinha uma certa vergonha de sair de casa, de dormir, né? Íamos até para casa da Bia, lembra, Bia? Uhum, Passar a noite fora por conta desses despertares, porque a gente tinha aquela questão de vamos incomodar as outras pessoas, porque sim, ele vai acordar à noite sim. e tudo mais, e eu não tinha a informação. Mesmo como psicóloga, apesar de antes atuar com desenvolvimento dentro de empresas que eram desenvolvimento de adultos, não ter esse olhar Uhum. infantil, né? Somente com o conhecimento, quando eu entendi, assim, e eu achava que eu tinha aquela rotina bonitinha, Maravilhosa. maravilhosa, perfeitinha, meu filho dormia, tá? E eu vi que estava tudo desregrado, por quê? Porque existem outras questões ali no meio que a gente precisa E olhar. outra, cada criança é uma criança, então você primeiro tem que entender a sua criança para entregar aquilo que ela precisa, né? E Exatamente. aqui, por exemplo, com 3 crianças, eu tenho que entregar coisas diferentes para eles, mesmo mantendo uma rotina, mesmo mantendo a alimentação. Por exemplo, aqui no exercício físico, é um para o pequenininho e é outro para de 8 anos. Uhum. Mas todo mundo faz atividade física, porque tem que fazer, porque é preciso, é necessário para a saúde. Mas está dentro da idade deles, entendeu? Uhum. E é isso que a maioria das mães ficam assim: meu Deus, aonde que eu vou ajudar? Como que eu vou ajudar? Né? É, exatamente. E a transformação que a gente tem a partir do momento que a gente muda, e é muito interessante porque quando eu saí, eu estava me lembrando agora, né? Que mesmo depois, com todo o conhecimento que eu já passei a ter, né? E aí, quando eu fiz os ajustes necessários e não tive mais essas questões de terror noturno do Guilherme, e o sono do Guilherme, assim, ele podia, Mudou. assim como você, ele dormiu a noite inteira, eu podia sair de casa, dormir na casa dos amigos, não tinha problema. Sim. Eu comecei a ter isso com o Miguel. O Miguel que foi desde bebê, aquele bebê assim maravilhoso, que todo sonho de toda mãe, porque ele sempre dormiu muito bem, não sei o que, ele começou a ter esses despertares.
E ele começou a me trazer muita questão de noite, assim, mais ou menos nessa faixa etária ali dos 3 anos de novo. Aí aquela coisa, né? A gente bota as barbas de molho, né? Sim. Vamos, porque eu já tinha o conhecimento. É. E eu fui olhar de novo para ele para entender. E ele tem uma constituição que dentro da antroposofia, no momento a gente vai trazer isso aqui também para aprofundar e falar sobre isso. Ele tem uma constituição diferente, né? São indivíduos diferentes, indivíduos, né? É um. Sim. E quando eu fui olhar para ele, eu entendi, era de novo uma questão de rotina. Por quê? Porque a nossa tendência, muitas vezes, é ligar o piloto automático e deixar Exato, e fazer igual, né? igual. E não, a minha forma de me comunicar com um é completamente da forma de comunicar com o outro, e eu tenho certeza que você que tem Aqui 3 é também. diferente também de comunicar com o outro. Sem dúvida. Então, aí de novo, eu tive que fazer um ajuste de rotina, e aí com esse ajuste de rotina as coisas voltaram a ser lindas, e o tempo inteiro a gente tem que ficar de olho, né? O tempo Sim. inteiro a gente tem que estar acompanhando, por isso que eu falo sempre sobre responsabilidade mesmo, a gente tem que olhar, a gente tem que estar atento. E não é uma coisa que você aprende hoje, faz e acabou. Não, é uma constância, né? Todo dia um pouquinho a mais. Consistência. Isso. Consistência. Se a gente não tem consistência, a gente não. Isso não se torna um hábito, né? Exatamente. E aí isso não flui. E a criança, para a criança, essa rotina, esse ritmo, ele dá previsibilidade e ele traz segurança. E é isso que provavelmente a gente experimentou, né? É, Durante esse processo. E essa exato. segurança, ela vai para o sono, né? É. Então, é libertador, assim. É Sem uma. dúvida. Todo esse conhecimento, né, que a gente tem hoje, nos permite trazer as informações aqui para todo mundo que quer ouvir e que quer aprender também, né? Porque a gente fala, a gente ensina, a gente fala aquilo que funciona, mas se você quer que funcione na sua casa, tem que aplicar, tem que fazer. Por isso que existe método, por isso que a gente está aqui para ensinar aquilo que funciona, né? E é a nossa decisão de estar juntas aqui nesse projeto, entregando mais conteúdo na internet de forma mais fácil, né? Hoje, aqui, na gravação ao vivo, para quem está aqui pelo YouTube, mas vai estar disponível em várias plataformas para quem quer ouvir também e aprender. E hoje nesse primeiro episódio, era mais para vocês conhecerem da onde a gente vem, como que a gente criou todo esse conceito e esse novo olhar, né? E também para mostrar para vocês como que a gente quer ajudar, né? Trazendo conhecimento mesmo, distribuindo as ferramentas, as técnicas e de forma simples, para que a mãe que está ouvindo consiga fazer também, né? Porque tem muita coisa difícil hoje em dia. Por exemplo, quando a gente fala sobre emagrecimento, que é o meu caso aqui, tem muita mãe que fala: não, é muito difícil emagrecer uma criança, ou é muito caro emagrecer uma criança. Não, é só falta de informação. E a gente está aqui para trazer essa informação de forma gratuita, né? E hoje, o meu objetivo principal, entregando todo esse conteúdo em todas as redes sociais, é gerar consciência. É realmente gerar consciência que existe um problema, mas que esse problema pode ser tratado. Dá para ser tratado de forma simples, sem traumatizar as crianças, né? Porque nós somos responsáveis por essa entrega de forma fácil e para que você, mãe, consiga fazer sem ser mesmo difícil para a criança receber essa informação, né? A gente consegue trazer esse conhecimento para que quem está em casa consiga aplicar em casa de forma simples, né? Com certeza. E mostrar, assim, de como, na verdade, não são regras, assim, né? São coisas muito práticas e são Sim. realmente muito fáceis de serem aplicadas, e isso E que tudo funciona. funciona. E não funciona porque está escrito no livro. Não. Funciona por quê? Porque a gente aplicou na nossa vida e a Uhum. gente enfim, você com as famílias com quem você compartilha já o seu método, as famílias com quem eu compartilho, assim como tenho outras colegas que também fazem o processo. Então, assim, é algo que realmente eu experimentei, é uma transformação que eu tive na minha família,
que eu tive na minha vida, tenho na minha vida, porque porque a rotina ela vai crescendo com as crianças, né? Sim. A gente, conforme eles vão se desenvolvendo e vão crescendo, a gente vai percebendo que a gente precisa ir fazendo esses ajustes de movimento, de alimentação, de rotina, de sono e tudo mais. E aí, então, assim, é algo que realmente é transformador. É uma Sim, transformação com ferramentas que são consistentes, né? exato. Então, esse é só um começo, né, Bi? É só o começo de uma jornada que a gente está aqui para ficar, né, e trazer realmente informação. Então, hoje é só o começo dessa longa jornada, um primeiro episódio, para trazer mesmo essa informação de quem somos, de onde viemos, para poder gerar aí a transformação da sua criança e de você também, né, da mãe que está Uhum. assistindo, com certeza uma mãe que está buscando conhecimento é transformada primeiro, para depois transformar os seus, né. É. Então, Fer, antes da gente despedir aqui, eu queria que você falasse a sua rede social, para o pessoal te seguir. Eu tô no Instagram com @fexreis, que é a abreviação do meu nome, Fexreis, e lá eu compartilho diariamente muita informação sobre o método MIDI, esse olhar integrativo e a psicologia positiva. Legal. E eu tô como Bianca Silveira Educadora em todas as plataformas, é o mesmo nome, e lá também eu entrego o meu método, um método de emagrecimento infantil específico para crianças mesmo. E se você quiser nos acompanhar, vou deixar também os links aqui na descrição daqui do vídeo e também nas outras plataformas. E eu queria agradecer, muito obrigada a você, Fernanda, primeiro por me acompanhar nessa jornada, por ser minha parceira nisso. A todo mundo que passou por aqui ao vivo, muito obrigada. A você que vai assistir na gravação, também o nosso muito obrigada. Não esqueça de curtir esse conteúdo, porque quando você curte, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e leva para mais famílias, mais mães, mais crianças, que a gente consegue transformar. Tá bom? Deixa sua mensagem aqui nos comentários para a gente saber se você gostou, se você não gostou e O qual o que você tema que você quer ouvir nos próximos podcasts, né? Muito obrigada, Bianca. Vamos juntas. Muito obrigada. Obrigada e até o próximo episódio do nosso podcast, que teremos toda semana. Um beijo e até mais. Até.